Boa noite. Boa noite. Papa Leão XIV orienta novos bispos em formação sobre a vida episcopal no Vaticano. Julgamento no Supremo Tribunal Federal. Voto da ministra Carmen Lúcia forma maioria por condenar ex-presidente Jair Bolsonaro. Congresso em São Paulo discute relações da comunicação religiosa com a tecnologia. No Santuário de Congonhas, arte de Aleijadinho transforma pedra em madeira em um convite à oração. Poluição ampliada e perigosa. Organização Meteorológica Mundial aponta alta nos incêndios florestais em 2024. E no esporte, os detalhes das quartas de final da Copa do Brasil e a conquista de medalha no tiro com arco. O Canção Nova Notícias está começando. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Bispos recém-nomeados dos 5 continentes se reuniram hoje com o Papa Leão XIV no Vaticano. Eles participam de um curso de formação sobre o episcopado. No encontro, o pontífice destacou a dimensão do serviço como parte essencial da missão episcopal. 192 novos bispos estão no Vaticano para um encontro formativo. Hoje, o Papa Leão XIV esteve com eles. No primeiro momento, o pontífice conduziu a oração Convênio Creator e logo depois explicou a dinâmica do encontro com um diálogo a portas fechadas. No discurso inicial, o Papa agradeceu aos responsáveis pelo curso e, bem-humorado, citou o departamento para os bispos, seu antigo escritório até ser escolhido o Papa, dizendo que pensava que também participaria deste curso vestido de preto. De acordo com o Santo Padre, o dom do episcopado existe para o serviço do Evangelho e não para si mesmo. Leão XIV apontou o quanto é importante e necessário que cada bispo tenha consciência de que foi escolhido e chamado para ser enviado como apóstolo do Senhor e servo da fé. Talvez alguns tenham se perguntado, por que eu fui escolhido? Pelo menos eu me pergunto, brincou o Papa. Neste contexto, Leão XIV citou seu predecessor, o Papa Francisco, que repetia que a única autoridade dos bispos é o serviço, posto em prática no dia a dia de cada diocese. Para o Papa, muitos dos que voltam a bater à porta da igreja às vezes não encontram linguagens e formas adequadas nas propostas pastorais. O Santo Padre salientou que não se deve esquecer outros desafios de caráter cultural e social, a exemplo da guerra, da violência, do sofrimento dos pobres, da aspiração a um mundo mais fraterno e solidário e os do valor da vida e da liberdade. Leão XIV concluiu sua fala salientando que a Igreja envia os bispos como pastores zelosos, atentos, capazes de compartilhar o caminho, as interrogações, os anseios e as esperanças das pessoas. Pastores que desejam ser guias, pais e irmãos para os sacerdotes e para os irmãos na fé. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. A Conferência dos Religiosos do Brasil realiza na capital paulista a 2ª edição do Congresso de Comunicação. O evento acontece em parceria com a CNBB e conta com representantes do Vaticano. Inovação, inteligência artificial e estratégias institucionais. Esse é o tema do 2º Congresso de Comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil. No mundo das mídias sociais, da inteligência artificial, nós nos preocupamos com a comunicação. Como educar, comunicar segundo o Evangelho. Uma das participações no Congresso é de Natasha Govecar, diretora teológica do Dicastério para a Comunicação no Vaticano. Em sua palestra, ela destacou a esperança cristã em meio ao mundo hiperconectado. Para levar a esperança neste mundo hiperconectado, às vezes tão tóxico, nós precisamos partir daquele fogo que temos interiormente, graças àquele amor de Deus que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. É dali
que partem as novas perspectivas diferentes para uma nova narrativa que pode levar à luz onde tudo parece escuridão. Irmã Nina Krapke, que também faz parte do Departamento para a Comunicação, refletiu sobre o uso das redes sociais pelos cristãos. A missão é evangelizar, mas a pergunta é como fazer isso? Então, primeiro temos que falar sobre como comunicar bem dentro das mídias sociais. Como comunicar a humanidade e depois podemos comunicar como comunicar o cristianismo e como evangelizar. Mas a primeira resposta que podemos dar hoje é educar, educar, educar. Na carta que escreveu aos jornalistas em janeiro deste ano, durante o Jubileu da Comunicação, o Papa Francisco citou o Hope in Telling, narrativas que trazem esperança, conceito que também foi destacado no Congresso. São narrativas de esperança, desde as maiores até as menores, escondidas nos mais longínquos espaços e que ganham visibilidade. É isso que o Papa Francisco, à época, convidava a igreja, que a gente use a tecnologia para construir histórias de esperança, para visibilizar o bem que é feito no mundo. Pois é, comunicar esperança sempre, né? Para inspirar também confiança. Viver cada dia como dom e oportunidade. Assim segue a Canção Nova, sustentada pela generosidade de sócios, amigos, benfeitores. E para manter viva essa missão e fazer florescer o milagre diário, é fundamental a participação de todos. Vejam só, alcançamos 40% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de setembro. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação ou, se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. Acolhimento, oração e cuidado são princípios da Pastoral da Saúde. A ação organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é tema da 4ª reportagem da série dedicada às vocações. Uma missão que acontece nas casas, nos hospitais ou nos encontros da igreja com o objetivo de amparar os que sofrem. É na adoração ao Santíssimo Sacramento que agentes da Pastoral da Saúde encontram forças e disposição para melhor servirem. A pastoral era tida como pastoral dos enfermos. Então, ficava restrita às 4 paredes de um quarto, de um hospital. Mas nós tratávamos de outros assuntos em relação àquela pessoa enferma. Então, por isso, ela passou a ser pastoral da saúde, que a saúde é mais ampla, mais complexa e abrange todos os ciclos da vida. A igreja em saída é colocada em prática por aqui. Fomos até o Agamute, Hospital Municipal Universitário de Taubaté, acompanhar a missão dos agentes da Pastoral da Saúde. Em cada leito, a esperança de dias melhores e a gratidão pelo testemunho de missão. Receber de coração aberto, porque sempre a palavra de Deus é sempre bom, é um acalento para o coração, como Deus conforta e aquece, né? A gente tem aqui muitos pacientes que vêm e ficam uma internação longa, às vezes meses aqui com a gente. Então a gente vê a diferença do paciente quando ele tem esse acolhimento, essa visita. E a Pastoral da Saúde, ela traz não só esse apoio emocional, mas também um apoio espiritual, que é muito importante para o paciente no momento de fragilidade. E nas casas, o testemunho continua. Para nós nós somos prestigiados, né, por ter essas pessoas vindo visitar minha mãe aqui. Pessoas do bem, pessoas de luz, pessoas que trazem alegria. E nós somos muito bem acolhidos por elas. Principalmente minha mãe, o carinho e o amor que eles têm e o respeito pela minha mãe. Minha mãe sempre foi de igreja, uma pessoa muito religiosa, inclusive ela era da Pastoral da Saúde também. Que eu valorizo o amor que eles têm pela minha mãe. O carinho, o respeito, a dedicação. Estão sempre presentes, o que precisar pode contar com eles. Por isso, todos nós cristãos batizados não podemos abandonar aqueles irmãos enfermos que hoje estão debilitados e não conseguem mais viver a sua fé na vida da comunidade. Para o doente, a pior doença é a solidão. Nós sabemos que o dia inteiro você ficar olhando para as mesmas paredes e não tem com quem conversar, esta é a doença que dói mais no coração dos enfermos.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de ruptura da ordem democrática. Em Brasília, a repórter Aline Campelo acompanhou o penúltimo dia do julgamento da Suprema Corte. Boa noite, Aline. Boa noite, Fernanda, e a todos que nos acompanham ao vivo. O julgamento aqui na primeira turma do STF foi retomado à tarde com o voto da ministra Carmen Lúcia. Na sequência, o ministro Cristiano Zanin votou seguindo o relator, Alexandre de Moraes, pela condenação. Para entender melhor aí todo o cenário jurídico, eu converso agora com o advogado criminalista Cleider Fernandes. Muito obrigada pela participação, doutor Cleider. Quais foram os principais pontos do voto da ministra Carmen Lúcia e o que significa na prática a rejeição de todas as aplicabilidades das defesas? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e o voto da ministra Carmen Lúcia seguiu muito do que ela faz nos anos que está aqui à frente do nosso tribunal. Ela apresentou cada uma das preliminares e rejeitou cada uma delas, fundamentando porque não estariam presentes dentro das provas e dos argumentos jurídicos apresentados. Na sequência, ela acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes e os efeitos disso, automaticamente, foi o reconhecimento daquele momento, com o voto dela, da maioria para reconhecer a condenação de todos que estavam, dos 7 envolvidos aqui na trama golpista. Perfeito, doutor. E a partir de agora, cabe recurso da defesa e quais são os próximos passos? Muito bom. A sequência agora, assim que publicado o veredito dessa decisão pelo tribunal, as partes serão intimadas e elas terão um prazo processual para apresentar, no caso aqui, o único recurso de imediato, que seria, caso reconhecido, embargos de declaração. Se não tiverem embargos, poderão ainda interpor apelação e isso será apreciado futuramente no momento novo, quando o tribunal designar uma nova sessão de julgamento para este recurso próprio. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Cleider. Bem, nesse momento, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, debate com o colegiado, os demais ministros, a dosimetria da pena, que é a definição da punição aplicada aos réus. A nossa equipe em Brasília segue acompanhando. Eu volto com você no estúdio. Fernanda. Obrigada, Aline, pelas informações e uma boa noite para vocês em Brasília. Enquanto o Supremo julga a ação penal, o Congresso se movimenta em torno do projeto de lei da anistia. A oposição tenta acelerar a votação para a próxima quarta-feira, mas governistas avisam que quem apoiar o texto pode ser afastado da base. O projeto de lei da anistia continua em debate na Câmara dos Deputados, em paralelo ao julgamento da ação penal no Supremo Tribunal Federal. Mesmo sem um texto definido, parlamentares do PL querem pautar a urgência da proposta já na próxima quarta-feira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é aguardado na semana que vem para reforçar as negociações. O voto do ministro Luiz Fux, rejeitando todas as acusações contra Jair Bolsonaro e condenando apenas Braga Neto e Mauro Cid, dá fôlego extra para os debates sobre a anistia. Ao abrir divergência, Fux reforça o argumento de que se trata de um julgamento político contra Jair Bolsonaro e aliados. Mesmo que haja maioria pela condenação, o voto contrário servirá de argumento para a oposição. O voto do ministro, que nos enche de esperança, ele com certeza não vai mudar a decisão da primeira turma, porque nós estamos diante de uma decisão, e isso foi exposto pelo ministro também, de uma decisão política. Para o líder do PT na Câmara, o voto de Fux não muda os fatos. O parlamentar destacou a fala do ministro Flávio Dino, que apontou a inconstitucionalidade da anistia. O governo já articula pressão sobre aliados para tentar barrar o texto antes mesmo da análise do mérito. O nosso trabalho é impedir que essa votação aconteça na próxima semana. O deputado que decidir votar contra o governo, ele tem que saber que está fazendo uma opção clara de abandonar a base do governo. E eu acho que esse momento tem que ter muita reflexão, porque a gente vai colocar o poder, a Câmara dos Deputados, numa aventura. Para o analista, o voto de Fux adiciona um forte componente político às discussões que vão influenciar as eleições do ano que vem.
abrindo aí com esse voto toda uma perspectiva de que há um julgamento político e que possa ser levado aí a deliberação da população para o ano de 2026. No interior de São Paulo, um projeto social transforma materiais que iriam para o lixo em recursos que geram renda e preservam o meio ambiente. A reportagem é de Ruana Cruz e Genilson Passetti. A comunidade Emaús é um movimento internacional que busca resgatar a dignidade da pessoa humana e tem o trabalho como caminho de transformação. O movimento chegou em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, em 1987. Solidariedade e partilha são a mística do Emaús. As pessoas chegam à comunidade sem nenhuma expectativa de vida e a partir da acolhida recebem uma nova esperança. Doe, compre, transforme. O projeto Emaús na Praça é um espaço comunitário itinerante voltado à arrecadação de doações. Quem faz a coleta seletiva hoje no município é o movimento Emaús. Ele trata da consciência sobre a reciclagem, sobre as pessoas fazerem um descarte correto do material, também delas entregarem aquilo que elas não usam mais, não ficar acumulando as coisas que elas estão acumulando, às vezes vai servir para uma outra pessoa. O trabalho desenvolvido pelo movimento transforma a maneira de lidar com os descartes da sociedade em todos os sentidos. A importância das crianças estarem aqui na escola para poder aprender, a importância da separação da reciclagem, do lixo orgânico, para que isso não cause tanto impacto no meio ambiente. A proposta simples e poderosa transforma materiais que iriam para o lixo em recursos que geram renda, fortalecem a comunidade e preservam o meio ambiente. É um evento muito importante para a gente plantar uma sementinha no coração das pessoas, A gente colocar no lugar do outro, fazer com que a gente pense que a gente pode colaborar. Na ação, as crianças aprendem sobre sustentabilidade, reciclagem, inclusão social e economia solidária. Aprendi sobre os lixos, lixo orgânico, vários tipos de lixo. Aprendi quantos anos demora, cigarro, chiclete, várias coisas que eu gostei bastante daqui. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial aponta que em 2024 houve aumento dos incêndios florestais provocados pelas mudanças climáticas. Esses episódios teriam contribuído de forma significativa para o agravamento da poluição do ar em diversas regiões do mundo. Os vários ataques aéreos parecem não conter os incêndios florestais do planeta Terra. E o problema tão intenso ganha um agravante. O estudo da Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, feito em todos os continentes, revela que os incêndios florestais são mais letais do que se imagina. Atmospheric pollutants to the atmosphere particularly. Eles são uma fonte contínua de poluentes atmosféricos. Na Península Ibérica, por exemplo, eles têm o potencial de degradar a qualidade do ar, não apenas nas cidades da Espanha e Portugal, mas também no restante de toda a Europa. A pesquisa indica uma conexão complexa entre a qualidade do ar e as mudanças climáticas. A queima de combustíveis fósseis, incêndios florestais e outras atividades humanas, como transporte e agricultura, emitem partículas minúsculas, chamadas de aerossóis, que podem degradar a qualidade do ar e gerar poluição. Air quality respects no boundaries. A qualidade do ar e as mudanças climáticas precisam ser elaboradas como questões interligadas. Elas não podem ser abordadas separadamente porque dividem as mesmas fontes poluidoras e porque os componentes que afetam a poluição do ar provocam mudanças climáticas e vice-versa. O relatório apontou situações críticas de poluição em regiões com incêndios florestais intensos, como a Bacia Amazônica, Canadá, Sibéria e África Central. O documento mostra que na Amazônia a situação deve piorar. E aqui no Brasil ainda estamos no inverno, mas o sol já parece ser de primavera em boa parte do país. Boa noite para você. Pior que essa pressão toda tem provocado uma grande preocupação com o clima seco em várias regiões. Tanto que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta de perigo potencial de São Paulo até o interior do Ceará.
Quem mora no Norte Paulista, Goiás e Mato Grosso, muita atenção, hein? Os índices de umidade prometem despencar em pontos isolados e devem ficar abaixo dos 12%. A capital paulista teve hoje o dia mais seco do ano, mas amanhã já promete esfriar, viu? A umidade relativa do ar não passa dos 15% em São José do Rio Preto e 12% em Uberlândia. A qualidade do ar continua baixa também no Tocantins, sul do Pará e Rondônia, máximas que podem chegar aos 38 em algumas cidades. No Centro-Oeste, nada de chuva. Em Brasília, o céu continua aberto desde o mês passado. Em algumas cidades da região, vai ter calorão de 39 graus. Em Cuiabá, pode chegar aos 41. E por falar em calor, bora para o Nordeste? Já a umidade vinda do oceano continua favorecendo pancadas de chuva em toda essa faixa leste. Nas demais áreas, o tempo firme predomina com sol entre nuvens. Agora, chuva mesmo, por enquanto, só no sul. É o que vai acontecer no Paraná, trazendo mínimas de 4 graus em Florianópolis. A gente encerra sempre com a esperança de dias melhores e com aquele sorriso, hein? Até amanhã! A colheita de grãos atingiu recordes na safra 2024-2025. O aumento é de mais de 16% em relação ao ciclo anterior, com a colheita estimada em 350 milhões de toneladas. Conforme o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra brasileira de grãos 2024-2025 fechou em 350 milhões e 200 mil toneladas. O volume representa um acréscimo de mais de 16% em relação ao ciclo anterior. O relatório aponta um acréscimo de 49 milhões e 100 mil toneladas na comparação anual. Milho, soja, arroz e algodão respondem por cerca de 47 milhões de toneladas desse aumento. A soja teve destaque, cresceu 13,3% em relação à safra passada e segue como o principal produto do país. A estatal atribui esse desempenho ao avanço na área cultivada e às condições climáticas favoráveis, principalmente aqui no Centro-Oeste. Já o trigo registrou queda tanto na produção quanto na área plantada. De Brasília, Gabriela Matos, para o Canção Nova Notícias. As emoções da Copa do Brasil já nas quartas de final são destaque no CN Esportes. E no tiro com arco, um brasileiro chegou ao pódio. Quem conta tudo é Alan Toledo. Olá, tudo bem? Você é bom de mira? Presta atenção no que aconteceu no Mundial de Tiro com Arco. A decisão foi no detalhe. Marcos de Almeida ficou com a prata na competição. O brasileiro é o atual terceiro colocado do ranking do recurvo masculino e na Coreia do Sul perdeu por muito pouco. A final terminou empatada em 5-5 e precisou ser decidida na flecha da morte, quando o espanhol Andrés Teminho levou a melhor e ficou com o ouro. A competição é a mais importante do circuito do tiro com arco e acontece a cada 2 anos. E para nossa alegria, a Copa do Brasil voltou, minha gente. São os jogos de volta das quartas de final. Confira os duelos que definem a semifinal. O Corinthians derrotou o Atlético Paranaense. O Furacão teve o gol de Viveiros anulado após revisão do VAR, que viu falta do centroavante no volante Maicon no início da jogada. Guinegão brilhou mais uma vez, primeiro com bonita assistência para Rodrigo Garro abrir o placar e fazer 1-0 para o Timão. Depois a jovem promessa iniciou e terminou a jogada do segundo gol. O Atlético ainda teve um pênalti. Benavides foi para a cobrança e o goleiro Hugo defendeu, chegando a 8 pelo Timão, superando o Dida na história de maiores pegadores de penalidades. No outro duelo, o Fluminense venceu o Bahia por 2-0. Canóbio anotou de pênalti. E nos minutos finais, Thiago Silva apareceu em cobrança de falta para marcar de cabeça para os donos da casa. Hoje tem mais Copa do Brasil. O Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro no Mineirão às 7h30 da noite. E no Clássico Carioca, o Botafogo encara o Vasco da Gama no Newton Santos às 9h30 da noite.
Por hoje é isso, o CN Esportes volta amanhã com os gols desses jogos e muito mais para você. Até lá! Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um santuário guarda as origens do movimento Liechtenstein no país. Um espaço de fé, devoção e a oportunidade de vivenciar a espiritualidade mariana. Uma história, um santuário que abraça cada filho que o visita. Por aqui as memórias são colecionadas por quem faz a experiência do amor de mãe. O primeiro santuário de Schanstatt no Brasil começou aqui, em Santa Maria. O ano era 1948. E daqui, a semente foi lançada para a propagação do movimento e a fundação de outros novos santuários pelo Brasil. Quem teve essa ideia de trazer o santuário de Schanstatt para o Brasil foram os padres palotinos, que tiveram essa experiência em Schanstatt e queriam trazer outro Schanstatt para o Brasil. Algumas características próprias deste santuário são apontadas pela irmã Adriene Jaqueline. Esse santuário ele foi feito com as medidas um pouco erradas, né? Então ele é um pouco maior do que um santuário de Schanstatt tradicional. E uma coisa que caracteriza o santuário de Schanstatt de Santa Maria, com certeza, é a presença do fundador. O padre José Quenten, ele esteve nesse santuário 10 vezes. Hoje são 23 santuários em vários estados do nosso Brasil. Maria das Graças é coordenadora diocesana da campanha Mãe Peregrina em João Pessoa, na Paraíba. A gente leva a Mãe Peregrina para caminhar nas famílias. E esse é o nosso papel enquanto missionária, enquanto coordenador, tanto paroquial como diocesano. Santa Maria também tem uma capelinha construída por João Luiz Pozobon. Ela é de madeira e na cor branca. O local também é a extensão do Santuário Tabor. Dona Isonilda não frequenta diariamente o Santuário Tabor, mas nos momentos que está no local, se sente abraçada por Nossa Senhora. A minha relação com o santuário é uma relação de casa, né? De filha para mãe, porque a gente chega ali e você sente a vontade para falar com a mãe, né? É um lugar que te marca, tu tem que chegar ali, tu tem que fazer uma parada ali no santuário para ver a mãe, né? Porque ali é um lugar santo. A beleza do santuário convida cada filho a entrar e se abastecer de fé e devoção. Aqui é feliz aquele que percorre este caminho que conduz a Jesus Cristo. E no segundo dia do Congresso Internacional que celebra os 75 anos da campanha da Mãe Peregrina de Schanstatt, os participantes refletiram sobre missionariedade. Vamos agora a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde acontece o evento. A repórter Carla Zanon tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, boa noite, Fernanda, Reinaldo e a todos que nos acompanham ao vivo pelo Canção Nova Notícias. Olha, por aqui o dia esteve cheio, uma série de atividades aí aconteceram e uma delas foi o momento formativo que ocorreu no período da tarde. Esse momento formativo, ele também teve como temática Missionários de Esperança. E eu converso nesse momento com um dos participantes, que é o senhor Evangelista Alves. Olá, boa noite, obrigada pelo senhor participar aqui conosco. Queria que o senhor falasse como que foi vivenciar esse momento ali, já que o senhor também fez parte, né, da coordenação aí na sua diocese em propagar a capelinha, na campanha da Mãe Rainha. Como que foi vivenciar esse momento junto com outros participantes? Muito rico. Essa tarde foi dividido o grupo em subgrupos, né, foram na realidade 12 oficinas e na nossa, na que estive, foram discutidos, foram apresentadas frases, momentos, vivências do diácono Pozobon, né? E foi muito interessante porque tinha uma senhora que inclusive partilhou, testemunhou, que foi a primeira missionária internacional, a que pediu aquelas 25 capelinhas e aí começou todo o movimento internacional. E aí foi muito interessante também, porque para complementar isso, ainda tinha uma participante aqui do Rio Grande do Sul, que estava junto ao senhor João, quando ele recebeu a cartinha dela solicitando essas imagens. Então foi assim realmente um momento muito rico de experiências, de trocas, né, de muitos idiomas, de muitas experiências, e que serviu exatamente para isso, para fortalecer essa vivência e essa interação que há entre os países, entre as pessoas, entre os missionários.
Quando se fala também desse grande jubileu que toda a congregação de Schanstatt vive, como que é para o senhor vivenciar também essa festividade aqui junto com o povo gaúcho e as pessoas de tantos países? Então, eu que tenho a oportunidade de estar aqui pela terceira vez, né? Estive já na comemoração dos 60 anos, então é uma caminhada, né? E é muito interessante porque em Schanstatt tem isso, a gente se apaixona. Quando a gente começa a conhecer, a viver, a vivenciar esse movimento, essa campanha, essa transmissão, é muito rico, vale a pena e é muito interessante, muito bom. Tá certo, senhor evangelista. Muito obrigada pela participação do senhor. Um excelente encontro. Obrigado. Reinaldo e Fernanda, eu volto com vocês. Desejo uma excelente noite. Excelente noite para vocês aí no Rio Grande do Sul e bom descanso. No alto da Serra do Ouro Branco, o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, guarda uma das maiores expressões da arte sacra brasileira. As esculturas dos 12 profetas e das cenas da paixão de Cristo revelam a fé e o talento de Aleijadinho. Um cenário que emociona e evangeliza. Na entrada do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, fé e arte se encontram. No adro, os 12 profetas esculpidos por Aleijadinho e sua oficina impressionam pela expressão e simbolismo. As imagens, em tamanho natural, parecem conduzir o visitante escadaria acima, rumo à palavra divina. Eles são um marco do barroco mineiro pela sua teatralidade. Cada profeta, ele anuncia, ele comunica algo, né, de forma teatral. E eles estão sempre se comunicando, eles estão sempre conversando. Então a gente consegue perceber que a gente tem uma simetria, né? Os profetas, eles dois estão sempre olhando para frente, apontando para o lado esquerdo e direito. Espalhadas pelo jardim, as 6 capelas dos Passos abrigam 66 imagens em madeira de cedro, também atribuídas a Aleijadinho. Elas representam a Via Crucis de Jesus, do julgamento à crucificação. Entre profetas esculpidos em pedra-sabão e os passos da paixão talhados em madeira, o visitante percorre mais do que um caminho artístico. Cada detalhe conduz a uma experiência de fé e contemplação. Há uma beleza profunda de expressão teológica nisso tudo. E que nós não podemos ver somente como arte cultural, né? Ou como cultura, mas é preciso vermos com o olhar da fé, do coração, que nos mostra o que os artistas, o que aqueles que idealizaram queriam nos transmitir. Um Cristo que sempre é acolhedor, misericordioso e compassivo. Inspirado em santuários portugueses, o conjunto arquitetônico emociona e evangeliza. Obra-prima que une fé, arte e história. Célio veio de Miradouro, na zona da Mata Mineira, agradecer ao Bom Jesus e ficou impressionado com a beleza do que encontrou. Você sente, sabe, a presença de Deus, sabe? Então aí a gente fica mesmo emocionado, ainda mais quando vem agradecer uma bênção que a gente recebeu. É um espaço que preenche o coração de tanta gente que visita o lugar, né? E faz com que a gente também sinta essa fé e possa renovar também a nossa fé em Cristo. Olha, assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10, além da notícia, a gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.